Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo vídeo, dessa série aí sobre serviço em restaurante. A gente vai direto ao ponto, a gente vai falar sobre técnicas de venda, ok? Mas antes de falar sobre técnicas de venda, a gente precisa deixar claro aqui o que na verdade, o que significa venda, né? O que é uma venda? Venda basicamente é o seguinte, é trocar um valor por algum serviço ou produto. É basicamente isso, né? Onde uma pessoa ela tem o interesse em obter o maior lucro e a outra tem o interesse de obter a maior vantagem, satisfação com algum produto ou serviço. Isso é venda, trocar dinheiro por produto ou serviço. Então, primeira coisa que você precisa entender em se tratando de vendas é isso, tá? O que significa venda? Bom, basicamente vender envolve três elementos, tá? O primeiro deles, obviamente, é o cliente, tá? O cliente ele é o fator, o elemento mais importante dessa transação, porque se não tem cliente, não adianta ter o produto e também não precisa de vendedor, tá? Então, assim, o cliente é o elemento mais importante desse processo. Então, assim, quanto mais você conseguir de informação sobre o teu cliente, mais fácil fica de você vender um produto, né? Então, assim, é uma correlação muito clara. Então, assim, você tem um cliente, mas para vender para o cliente você precisa estudar o cliente, saber exatamente como se comporta, quais são os hábitos, enfim, fazer uma leitura aí do teu cliente para você ter mais argumentos na hora de vender. Tá? O segundo elemento, obviamente, é o produto ou então o serviço, tá? E esse produto ou serviço, ele deve ser apresentado não simplesmente como um objeto ou uma ação, no caso de um serviço, mas você precisa, além de conhecer profundamente aquilo que você está vendendo, o seu produto ou o seu serviço, você precisa saber muito claramente quais são os benefícios que aquele produto proporcionará ao seu cliente. Isso é muito importante. Então não adianta você só saber como funciona e como é feito aquele produto. Você precisa saber a transformação que aquele produto vai gerar no teu cliente, mas a gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, ok? E depois eu tenho, obviamente, o vendedor, que é o terceiro elemento, tá? Porque se eu tenho um cliente, eu tenho um produto, mas não tenho vendedor para fazer a venda ativa, eu dependo exclusivamente da venda passiva, tá? Mas vamos pensar que a gente precisa do vendedor para fazer as vendas ativas, que é o que a gente espera que aconteça nos restaurantes, tá? Bom, vamos chamar este vendedor de profissional de vendas. Mais para frente eu tenho um outro nome para ele, mas por enquanto a gente vai nomear esse elemento como profissional de vendas. Então o profissional de vendas, obviamente ele precisa ter um conhecimento técnico muito apurado, ele precisa ter uma boa apresentação pessoal, tá? Ele precisa ter aí uma expertise no sentido de ler, entender o cliente e saber a melhor forma aí de apresentar determinado produto ou serviço. Então, assim, são esses os três elementos, tá? Eu tenho o cliente, o produto e o profissional de vendas. Esse processo chamado vendas, ok? Olha só, vamos falar um pouquinho desse profissional de vendas, tá? A primeira coisa que você precisa saber é que tipo de vendedor é você, né? Então, assim, uma coisa que normalmente faz uma grande diferença e te ajuda, né? Porque as pessoas às vezes falam, mas eu não sei vender, eu acho chato vender, todas aquelas coisas assim. O fato é que venda é um negócio complicado, mas existem técnicas e essas técnicas são ensinadas. Então, assim, uma das primeiras técnicas que a gente salienta, né, que a gente espera que um bom vendedor tenha, é saber se vender. Tá? Esse é um primeiro passo. Se você souber se vender adequadamente, para vender um produto é muito mais simples. Então,
A pessoa precisa se conhecer, precisa saber qual é o seu melhor sorriso, qual é o tipo de linguagem que ela se sente mais familiar, né, para abordar um cliente. Então, assim, a primeira impressão que aquela pessoa, aquele vendedor vai causar para um cliente vai ser determinante. Então, se ela souber se colocar, souber se vender, fica tudo muito mais fácil, né, de vender qualquer produto. Então, assim, a primeira dica é: saiba se vender, tá? Você precisa achar aí qual é o seu ponto forte, qual é a sua característica mais marcante. Vale lembrar que um belo sorriso, né, a simpatia, derrubam qualquer cara fechada. Então, assim, já é um grande início. Então, assim, a dica aqui é: saiba primeiro se conhecer, saiba entender, né, qual é o seu ponto forte e use isso a seu favor. Então, dica número 1 é: antes de mais nada, saiba se vender, ok? E por que eu preciso saber me vender? Porque sabendo se vender, o cliente ele naturalmente vai gostar de você, tá? E quando a gente gosta de alguém, é muito mais fácil a gente comprar deste alguém do que se a gente não gostar desse alguém. Se a gente não gostar, a gente já cria uma antipatia e tende a não comprar nada daquela pessoa, tá? Então isso é muito importante. A gente precisa saber se vender para o cliente gostar da gente. Gostando da gente, tudo fica mais fácil. Bom, depois tem uma outra dica, é você entender que tipo de vendedor é você, tá? Como assim? Bom, existem basicamente dois tipos de vendedor. Aquele que se serve do cliente e aquele que serve o cliente. Tá? A gente costuma dizer também que é o garçom cifrão e o garçom coração, tá? Como assim? Olha só, aquele garçom, aquele vendedor, tá, que se serve do cliente é aquele que visa só o cifrão, aquele que vai tentar vender, empurrar o mais caro, vender uma série de coisas que o cliente não gostaria, mas ele às vezes fica constrangido em recusar e acaba comprando coisas que ele não precisava, tá? Então ele fica com uma sensação de literalmente foi enganado, ele foi extorquido. Por quê? Porque o garçom cifrão, ele se serviu basicamente do cliente para conquistar, sei lá, as suas metas, ganhar mais dinheiro. E tem aquele outro garçom, tá? Que a gente chama de garçom coração, aquele que serve o cliente. Então, assim, ele não visa só o lucro, ele visa em primeiro lugar satisfazer o cliente, entregar só aquilo que o cliente realmente precisa, sem visar essa coisa de meta ou mais dinheiro para o salário dele. Enfim, é um garçom que, em primeiro lugar, ele funciona mais como um consultor, ele auxilia o cliente a comprar. Tá? E obviamente o cliente ele percebe isso e, né, a tendência é que naturalmente o cliente ele se envolva nesse processo com esse tipo de garçom coração e acabe às vezes até gastando mais do que propriamente o garçom cifrão, aquele que se serve e não serve o cliente. E aí, como eu já falei, esse garçom coração, ele atua mais como um consultor de vendas, tá? Vou usar bastante essa palavra agora, daqui para frente, vou chamar o vendedor, o garçom, de consultor de vendas, tá? Porque qual que é a diferença entre um vendedor e um consultor de vendas? O consultor de vendas, ele tem a preocupação de entender realmente quais são os anseios, os desejos do cliente e busca auxiliá-lo para satisfazer as vontades do cliente. Então ele funciona realmente como um consultor. Ele não vai simplesmente vender por vender. Ele vai estudar o cliente, ele vai entender as necessidades reais do cliente e vai direcionar o cliente nas melhores opções, sem ficar focado só em lucro. Bom, enfim, o consultor de vendas, ele passa mais credibilidade para o cliente. O cliente ele vai se sentir mais confortável em perguntar as coisas, porque ele entendeu que o objetivo daquele consultor é realmente ajudá-lo, né, da melhor forma possível. A gente sempre costuma dizer que numa brigada de ouro, numa equipe de ouro, o consultor ele
trabalha de uma forma a conseguir fazer com que o cliente tenha uma experiência memorável, tá? O que é uma experiência memorável? É quando tudo dá certo do início ao fim. Ele tem uma experiência, tá? Uma experiência memorável que fica gravada na memória. Quando fala, puxa, aquele lugar lá foi fantástico aquela noite porque deu tudo certo, saí super feliz. A percepção que o cliente tem de valor que ele investiu ali naquele jantar ou naquele almoço não foi extremamente gratificante e recompensador. Então o cliente realmente teve uma experiência memorável. Isso é o santo graal para quem trabalha com atendimento em restaurantes, né? É fazer com que o cliente tenha sempre uma experiência memorável.